Uma boa tarde a todos. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Como vocês estão? Todos bem? Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Hoje, quinta-feira, escurecendo já, 18 horas, mas já está quase escuro aqui completamente em Mogi, né? Tem um pouquinho só de pôr do sol, vermelho, assim, alaranjado, mas... E que frio fez a noite, hein, gente? No sul, hein? Caiu uma neve, hein? Então, a previsão estava certa, né? Ouvi dizer que teve locais que foi abaixo de 10 a sensação, até bem abaixo, até, né? Aqui em São Paulo eu não soube de nenhum local que nevou, mas provavelmente cidades assim mais altas como Campos do Jordão deve ter feito bastante frio. Semana passada eu estive lá e chegou a 0 graus. Ainda não era meia-noite, às 11 da noite chegou a 0 graus. Então, vamos agora usar aí os cobertores, né? Meia de lã, luva, bota, né? Bem agasalhado para ninguém ficar resfriado, nem doente. Bem, hoje então é quinta-feira, não é? E a gente tem então, na live de hoje, um tema dessa palestra muito interessante para a nossa reflexão, que é formação e propriedades do corpo espiritual. Nós vamos desenvolver esse assunto. É um assunto bastante extenso. Eu vou procurar falar o máximo que der no tempo que temos, né? Talvez eu tenha que falar assim pouquinha coisa para dar tempo de falar do todo, mas a gente espera que consigamos ter aí a concisão suficiente para dar conta desse tema tão amplo, né? De falar em tão pouco tempo de um tema tão amplo. Mas antes vamos dar os recadinhos, não é? Sempre é bom repetir. Bom, essa palestra depois ela é editada e colocada no canal do YouTube, né? Iniciais CEMN Poá. Pedir para vocês se inscreverem no canal, onde vocês vão encontrar todas as palestras, tem quase 300 já, hein? Deve estar aí com umas 270 e poucas palestras, né? Já lá. Então, aí estamos quase com 300 aí. Então aí é só chegar lá e escolher. Não é? E aí pedir para vocês darem sempre o like, né? E, sobretudo, além de se inscreverem, compartilhar as palestras com amigos, parentes, outros grupos. A gente está com o objetivo de chegar a 300 inscritos. Desculpe, falei 300, mas se for também tá bom, né? Mas na verdade seria 200, que a gente está com... Deixa eu ver, eu acho que estamos com 179. Eu acho que é isso, viu? Parece que é isso, 179. Então, objetivamos chegar até 200 inscritos até o final do ano. E aí, então, quem estiver aqui agora e não se inscreveu ainda, pedir para se inscrever, né? E pedir para amigos, parentes, para se inscreverem também, tá? É uma forma da gente divulgar a doutrina espírita. Nós temos, além das lives e palestras virtuais aqui pelo Facebook, pelo YouTube, nós temos também as palestras presenciais na Casa Espírita Maria de Nazaré, que se localiza na cidade de Poá, a rua João Pecne, 537, em frente ao cemitério de Poá, ali, perto do bairro de Nova Poá, em Poá. Só tem um cemitério, é bem facinho de chegar. A cidade de Poá é muito pequena, então não tem erro não. E temos palestras, portanto, presenciais de sexta-feira, das 19 às 19h45, aos domingos, das 9 às 10 da manhã. Segunda-feira, trabalho de assistência espiritual, privativo aos médiuns nesse caso, então não tem a presença do público, e é à noite, tá? E além dessas palestras presenciais, nós temos a campanha da Fraternidade Altar de Souza, que é todo sábado do mês. Então, dia 14 de agosto vai ter. Então, é das 15 às 16. É para arrecadar mantimentos, alimentos para doar para as famílias carentes. E nós estamos também com a campanha do agasalho. Devido a esse frio, estarmos no inverno, essa campanha vai até o final do inverno, que é até lá meados de setembro. A campanha da Fraternidade Alta de Souza é o ano inteiro, então todo segundo sábado do mês. Mas a do agasalho vai até o final do inverno. E então nós pedimos, devido a esse frio, quem puder, estiver sobrando, levar um agasalho, né? Uma meia de lã grossa, né? Um gorro, cobertor, né? Luva, cachecol, o que tiver lá pode levar, que a gente distribui. Também a gente vai estar assim ajudando, né? O semelhante, praticando assim a caridade, não é? E pode levar de sexta-feira, amanhã, né?
a partir das 19 horas. Pode levar também no domingo, de manhã, ou então, se não puder, leva no segundo sábado, né? Dia 14 de agosto, das 15 às 16h30. Passa lá e deixa. Se tiver algum receio, não precisa descer do carro, alguém vai pegar lá na mão lá e tá tudo certo, tá? O pessoal tá usando luva, álcool em gel, tá usando a máscara, então não tem perigo não, tá? Então, quiser ajudar, é só fazer isso, tá? Nós estamos com um curso também, que vai começar na terça-feira que vem, dia 13 de agosto. É o curso que é o Espiritismo. É um curso para iniciantes, a pessoa que ainda não conhece, com profundidade a doutrina espírita, tem a oportunidade de conhecer um pouco mais, né? Que é o Espiritismo. O curso vai ser todas as terças-feiras, vai ser online, então não vai ser presencial. Todas as terças-feiras, das 19 às 20 horas. Vai do dia 3 de agosto a 30 de novembro. Quem tiver interesse, é só manifestar o interesse aqui. Ou então, lá na Casa Espírita, deixa lá o telefone e o nome, né, como trabalhador, e passa. Ou então, se a pessoa preferir, pode informar no celular da Casa Espírita pelo WhatsApp. Então, nós temos um celular da Casa Espírita, cujo número é 963004552. Repetindo, 963004552. É só entrar lá no WhatsApp, nesse número aí de celular, e deixar o recadinho. Olha, eu quero participar do curso que é Espiritismo, meu nome é tal, meu celular é tal, e aí a gente adiciona no grupo que já tem criado, né, o que é o Espiritismo, e a pessoa automaticamente está inscrita, e no dia 3, que vai ser a primeira aula, eu vou enviar um link, né, e o curso vai ser pelo aplicativo Meet, então você instalar, quem não tiver instalado ainda, eu envio o link, a pessoa clica lá e já está, eu aceito depois para entrar na reunião, e a gente vai fazer então assim, tá? Quem tiver interesse é só fazer isso, tá tudo certinho, tá? Recadinhos, eu acho que é isso aí, acho que acabou. Eu acho que acabou, tá? Então vamos lá fazer uma prece para a gente começar, que o tempo está correndo, né? Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, muita paz. Então, gente, o tema é esse aí, tá? Formação e propriedades do perispírito. Bom, primeiramente nós temos que considerar que a palavra perispírito foi criada, né, pelo Allan Kardec. A palavra não existia, então Allan Kardec criou essa palavra perispírito. E essa palavra, na verdade, era uma junção de duas outras. A palavra peri, que vem do grego, que significa envoltório, em torno de, não é? E spirits, que é do latim, que significa espírito. Então, a junção das duas palavras significam, formando uma palavra nova, né? Mas é a junção de duas, significa o quê? Envoltório do espírito. Peri, envoltório, ao redor de, e spirit, espírito. Então, significa envoltório do espírito, porque o espírito é a consciência, não é? O espírito é uma pessoa, não é? Ela não é o corpo, ela é uma pessoa. Que nem eu tenho esse corpo aqui, mas eu não sou esse corpo. O corpo vai morrer, eu vou continuar vivo. Então, eu sou a consciência, a pessoa. Porque, gente, espírito é uma pessoa. Nós somos pessoas. E quando nós desencarnarmos, nós vamos virar o quê? Assombração? Nós vamos virar Gasparzinho? Nós vamos virar o quê? Alma penada? Não, né? Essa ideia aí do passado é infantil e tem gente que acredita ainda em alguns lugares aí. Mas nós que somos espíritas sabemos que não vai virar alma penada. Nem assombração. E nem fantasminha, camarada. Não é? Nós vamos continuar sendo a mesma pessoa que somos. Nós não vamos ser outra e nem diferente, nós vamos continuar sendo nós, apenas sem esse corpo físico, não é? Então, o espírito é a consciência individual, né? É uma pessoa, é um ser, né? Outra coisa é o corpo, não é? É o corpo que ela está
se utilizando para poder interagir e se manifestar no meio em que ela estiver passando pela experiência que for, seja qual for. Então, nós podemos misturar as coisas. Por exemplo, quando uma pessoa vai fazer mergulho no fundo do mar, aquelas altas profundidades, ele tem que usar um escafandro, que é uma roupa que pega o corpo dele inteiro e ele vai lá no fundo. Que se ele for sem aquilo, não tem como respirar, não tem como... A pressão é muito forte, você não sobrevive. Então, não dá para você ir lá. Não dá para você ir lá. Então, para você ir lá no fundo, você tem que botar o quê? Botar um escafandro, aquela roupa de mergulho de alta profundidade. Aí você consegue ir lá onde você tem que ir. E você vai lá e faz o que tem que ser feito. Então, para o espírito também interagir aqui, ele precisa também ter um corpo apropriado para esse ambiente. No fundo do mar é a mesma coisa. E aqui também é a mesma coisa. Então, em cada ambiente é um corpo próprio que você precisa usar. Então, como também, por exemplo, você vai lá, por exemplo, lá no Polo Ártico, ou então lá no Canadá, lá perto lá do Polo Norte, no Canadá, ou lá na Antártica, lá naquele continente antártico lá, é um frio tremendo, mais de 40 graus negativos, 50, mais de 50, 70 às vezes no inverno, chega a 70 graus negativos. Você vai lá de camiseta, de shortinhos, de chinelo de dedo, não, recongelado, não dá para você ir nesse lugar, nessas condições. O que você precisa? Roupa pesada, né? Que você, inclusive até máscara de oxigênio, que não dá nem para respirar. Então você precisa de um equipamento próprio para você estar nesse ambiente. Então, o espírito, a consciência é o ser consciencial, outra coisa é o corpo, não é? Então aí é onde a gente observa a diferença entre o peri, que é o envoltório, que seria o corpo, e o espírito, que é a consciência individual, portanto, é a pessoa, não é? O que morre é o corpo, a pessoa continua viva, a consciência continua viva integralmente. Então, nós temos que, fazendo essa distinção, nós temos que o corpo, ele é formado, o corpo é formado dos fluidos, do fluido cósmico, né? Do ambiente ou planeta onde o espírito vai viver suas experiências para a sua evolução espiritual. Então, por exemplo, em planetas rochosos, como é o nosso planeta Terra é chamado pela ciência de planeta rochoso. Então, o espírito vai encarnar aqui, né? Vai reencarnar aqui. O corpo físico dele é tirado da onde? É tirado do fluido cósmico desta dimensão física, que nós chamamos de dimensão física, ou dimensão carnal, não importa. Então, o nosso corpo é dessa dimensão física, é daqui que ele sai. É por isso que na Bíblia fala que do pó vieste e ao pó retornará o corpo. O que significa na Bíblia falar que vem do pó? É que o corpo vem da terra, vem do fluido cósmico da terra, da nossa dimensão física. E por que fala que vai voltar à terra? Porque quando o corpo terminar o seu tempo de experiência, ele vai dissolver, ele vai voltar para o mesmo fluido cósmico da dimensão física. E você vai sair daqui, porque você não é isso, você não é o corpo. E aí você vai fazer o quê? Você naturalmente vai ficar com o seu outro corpo que é antecedente, que é o corpo que nós chamamos de corpo astral. Né? Corpo astral, ou corpo perispiritual. Mas a gente vai distinguir isso aí porque fica um pouco embolado. Eu não sei se vou conseguir também, com o tempo que tem, fazer todas as distinções e explicar tudo. Talvez precisasse de mais tempo ou de uma live extra. Eu vou fazer o possível, tá? Bom, então, nos planetas rochosos, como é o nosso, nós vamos ter, então, o perispírito, o corpo físico da dimensão física. Não é? Agora, quando desencarna o corpo físico, ele vai para a dimensão espiritual. Na dimensão espiritual, são vários tipos de padrões vibracionais, né, que são 7, mas aí vai evolucionando até chegar à 7ª dimensão vibracional da dimensão astral.
do mundo astral, do mundo rochoso. Então, nós estamos atualmente, quando encarnados, na terceira dimensão. Desencarnamos, estamos na quarta dimensão. Por quê? Muitas expiações e provas. Significa que são reencarnações compulsórias, porque não aprendeu o mínimo nem o básico, é tipo primário ainda para nós. Não aprendeu ainda a ser fraterno, a ser pacífico, a ser manso, a compartilhar, a praticar a caridade, todas essas aprendizagens básicas mínimas. É aqui que a gente aprende, né? É em mundo rochoso e nas várias dimensões do astral. Então nós estamos no momento nessa daí, né? Nessa daí, terceira e quarta dimensão. E a quarta dimensão nós chamamos que é umbral, né? Então é umbral. Bom, a gente ainda está tão atrasado porque a maioria das pessoas que estão encarnadas nem sabem sobre a reencarnação. Acham que morreu, está lá no cemitério, aí vai lá no cemitério, chora e tal, e coisa. Né? Chora lá no caixão, porque acha que a pessoa está morta. Então não tem esse conhecimento mínimo básico. Então vocês vejam que a coisa é danada, viu? E desencarna, não sabe também que desencarnou. Então é problemático. Enfim, mas então o nosso corpo físico é tirado da dimensão física. O nosso corpo espiritual, ou perispírito, da quarta dimensão, estamos falando da terceira que nós estamos, da quarta dimensão, é tirado do fluido cósmico do planeta, mas na quarta dimensão. Porque o planeta, gente, ele não tem só na nossa dimensão física. O nosso planeta, ele tem em várias outras dimensões, 7. Então não é só nessa. Esse que é o ponto. Você, por exemplo, está na quarta dimensão. O que é que tem na quarta dimensão? Tudo que tem na terceira. Planeta Terra, a Lua, Sol, a galáxia, tudo. Tudo. E é tudo igualzinho? Não tudo igualzinho. Mas muita coisa é bem parecida, mas não tudo. Mas é uma outra dimensão, o planeta é esse planeta aqui, só que numa vibração superior, maior. Né? E aí o nosso corpo espiritual, o perispírito, é retirado de elementos do fluido cósmico da quarta dimensão. A mãe do André Luiz, que quando desencarnou estava em quarta dimensão? Não, estava na quinta dimensão. Tanto que ela vinha de lá para falar com ele lá na quarta. E ele foi lá na quinta falar com ela, aí o corpo espiritual dele ficou dormindo lá em nosso lar. Veja bem, está no livro lá isso aí, hein? Vocês podem ver. O corpo espiritual, o perispírito do André Luiz, ficou dormindo em nosso lar e ele foi para a quinta dimensão onde estava a mãe. Então a mãe já está numa dimensão acima. É um outro planeta igualzinho, só que numa quinta dimensão. Depois tem a sexta e tem a sétima. Depois que o espírito passou por todas essas dimensões, no mundo astral, falando do mundo astral, todas essas dimensões, ele chega na sétima, daí ele dá um passo. Aí ele vai passar a viver em mundo gasoso, que aí é mundo mental. Aí ele vai também ter as suas evoluções, aí ele vai para o mundo mental, vai ter um corpo mental. Aí vai ter, vamos chamar de mundo búdico, vai ter um corpo búdico, aí é a estrela. E aí ele vai para um corpo átmico. Aí eu vou dar a minha opinião, porque não tem ninguém que diga isso, porque também ninguém sabe, não chegamos lá ainda, né? Mas eu quero crer que quando você vai para o mundo átmico e vai, portanto, ter um corpo átmico, você vai para o centro da galáxia. Você vai para o centro da galáxia. E depois do centro da galáxia, aí você não vai ter corpo mais, você vai ser mente livre, como se fala. Mente livre, você vai estar em toda parte. É Deus? Vamos dizer que é como se fosse, né? Que você vai estar em unicidade com Deus, né? Você vai estar em unicidade com Deus. Você e Deus vão ser um só. Né? Mas você vai ter que passar por todas essas etapas. E em cada uma delas você vai ter um corpo apropriado e esse corpo vai ser retirado do fluido cósmico universal daquele mundo onde você estiver experienciando. Por exemplo, Júpiter, que é um gigante gasoso, é o maior planeta do sistema solar, é um planeta enorme, ele é muito grande. Colocar a Terra lá vira um grãozinho de areia, perto de Júpiter. A Terra perto de Júpiter é muito pequena, gente.
Então você pega Júpiter, por exemplo, que é chamado de gigante gasoso, é um planeta gasoso. Nós temos condições de viver lá em corpo físico? Eu pergunto a vocês, nós temos condições de viver na nuvem? Não, né? Como é que você vai viver na nuvem? Você vai cair da nuvem. Nosso corpo é mais pesado que a nuvem. E Júpiter? É gasoso também, você não tem como. Então, o corpo do pessoal de Júpiter, dos espíritos que vivem as experiências em Júpiter, tem que ser um corpo retirado de elemento código universal daquele mundo. Então, é que eu estou dizendo para vocês que lá os espíritos já vivem em corpo mental e não em corpo astral mais. Porque lá não é planeta rochoso, lá é planeta gasoso. Então, os espíritos que vivem lá, suas experiências de evolução, são espíritos que vivem em corpo mental. Não vou distinguir corpo mental inferior e corpo mental superior, porque não é o nosso objetivo agora e o tempo não daria também. E quando ele avança em todas as dimensões daquele mundo gasoso, ou de outros semelhantes para qual ele for, ele vai passar a viver em corpo búdico, que é um corpo mais sutil ainda. E aí, a minha opinião é que é dentro de estrelas. Porque dentro de estrelas também tem espírito vivendo lá. Então, são essa categoria de espírito, cujo corpo é tirado de elemento do fluido cósmico das estrelas. E depois, no centro da galáxia, o corpo átmico, tá? Que são os 7 corpos. Eu não vou entrar também no assunto, porque... Aí, está correndo aqui. Eu não vou entrar também no assunto, por exemplo, de aura, né, de corpo, de tela búdica e de corpo etérico, e nem de chakras, né, ou pontos de força, que são chakras, né, porque são assuntos que, embora estejam correlacionados, eles vão fugir um pouco do nosso assunto. Mas só para vocês entenderem, os chakras são centros de força, os chakras que são centros de força, eles tem 7 principais, mas ele tem no corpo inteiro, no corpo todo. Em cada célula tem um chakra ligado no corpo etérico, tá certo? E nós temos então o corpo etérico, que é um corpo de energia, que dá sustentação para o corpo físico, tá? Então, só para colocar isso. Então, os chakras não estão no corpo físico, tá, gente? Os chakras, os centros de força, estão no corpo etérico. É um outro corpo. Mas que eu não estou colocando aí para a gente falar, porque senão não dá. O tempo é pouquinho, tá? Temos também a tela búdica, que protege, que dá proteção para o corpo etérico e para o corpo físico. Senão, qualquer espírito pode acessar a gente facilmente, romper e entrar e fazer o que bem entender. E essa tela búdica é uma tela de proteção. Agora, nós vamos falar então sobre as propriedades do corpo espiritual. Então nós vemos o seguinte, gente, o corpo espiritual é envoltório do espírito. Observem que o nosso corpo físico também é um envoltório do espírito. É um envoltório nosso, enquanto consciência individual. Entretanto, para fins de abordagem aqui, nós vamos desconsiderar esse aspecto, mas nós vamos tratar só do perispírito, que é envoltório do espírito, como sendo o corpo astral, tá? Porque, na verdade, a palavra envoltório do espírito, ou perispírito, seria todo envoltório do espírito. Então, o corpo físico também é um envoltório do espírito. O corpo astral também é envoltório do espírito. O corpo mental, o corpo búdico, o corpo átmico também é. Mas nós vamos falar só, e vamos nos circunscrever só, ao corpo astral. Então, quando eu falar perispírito, propriedades do perispírito, nós vamos falar de propriedades do corpo astral. Para não ficar confuso, porque são muitas informações, e para não ficar confuso, a gente vai então falar, quando falar em perispírito, a gente vai estar falando de corpo astral, tá bom? Então vamos lá. Bem, eu até anotei aqui, porque tem tantas características, tantas propriedades, que para eu me esquecer, eu anotei algumas aqui, eu vou falando cada uma delas e vou desenvolvendo se o tempo der, tá? Então, a plasticidade, uma das propriedades do corpo espiritual é a plasticidade. O que significa isso? Significa que o espírito pode mudar a aparência dela. Não precisa fazer cirurgia plástica, gente. Para a gente mudar a nossa aparência física, o que você faz? Maquiagem, vai no cirurgião plástico, ele faz uma cirurgia plástica, muda o nariz,
tira aqui, como é que fala isso aqui? Esse negócio aqui que fica aqui meio preto, assim, eu não lembro o nome disso aqui, não. E pé de galinha, aí arruma aqui, a boca que está meio enrugada quando a gente vai ficando com mais idade, dá uma esticada, põe não sei o que no lábio, fica com o lábio assim, aquele lábio grandão, aí fica aquele labião, né? Muda o queixo, a orelha, e assim vai mudando. Né? Tem gente que muda tudo. Você olha para a pessoa, mas pera um pouquinho, quem que é essa pessoa? O cabelo, é fácil mudar a cor do cabelo, cortar. No mundo espiritual não precisa, é muito mais fácil, não precisa de cirurgião plástico, nada disso. O próprio espírito pode mudar a sua aparência, ficar mais jovem, olha só. Se ele é um cirurgião plástico, faz o que pode, dá aquela caprichada para você ficar mais remoçado. No mundo espiritual, você desencarna velhinho. Você chega lá, você muda a sua aparência, fica mais jovial, aquela aparência que você acha que fica melhor para você, né? Então, se você sempre gostou de ter uma aparência de uns 40 anos, por exemplo, tem uma certa maturidade, mas ainda não é velho, você pega e fica com aquela aparência. Se você preferir mais novo, também pode fazer. Então, é a plasticidade. Agora tem uma outra chamada retratibilidade. Quando o espírito ele vai reencarnar, acontece isso, ele vai miniaturizando, é a retratabilidade, vai ficando pequenininho, 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 põe dentro do óvulo e o espírito está ali dentro. Retratibilidade. Ou então, dependendo da situação do espírito, ele pode entrar num processo de ovoidização, como é chamado. Então ele vai ficando também sem a forma humana, né, e pequenininho assim, como se fosse um ovoide. Então, essa é uma das propriedades chamada retratibilidade. Tem também a ideoplastia, não é? Que ela pode ser consciente ou inconsciente, que é aqueles casos, por exemplo, em que algum outro ser, ou a própria pessoa, acaba por um processo de pensamento único, voltando às formas anteriores, né, em fases anteriores de evolução. Então, por exemplo, o caso de zoantropia, né, fica com forma de lobo, né, de animal, né. Gente, tem isso aí, viu? Isso aí tem, vocês pensam que não, mas tem, não é? Nas regiões de trevas, então, e de abismo, então, nem se fala, isso aí é para tudo quanto é lado, né. Tem seres com formas de peixes, vocês acreditam nisso aí? Sem mentira nenhuma, tá? De aves, aquelas aves tipo dragões, não, tem de dragões também, voando lá no céu com aquelas azonas soltando fogo pela boca. Tem outras aves aí voando, são espíritos, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, tá? Bom, a outra propriedade seria a unicidade. Então o espírito é um só e o corpo também é um só. Então, por exemplo, eu sou o espírito, que eu sou a consciência. Eu tenho esse corpo aqui, eu tenho mais outro corpo físico, eu tenho 2 corpos físicos, eu posso então estar aqui em mais de um corpo físico? Não, né? Não, esse corpo não sou eu, esse corpo é o meu instrumento de manifestação, tá? E o de vocês também. Então você está nesse corpo, você está só nesse corpo aqui. E se você estiver na dimensão espiritual, na 4ª dimensão, você vai ter um corpo espiritual. Aquele corpo espiritual. Você não vai estar em 2 ao mesmo tempo, simultaneamente. Não, é um só. É a unicidade, tá? Odor. Propriedade do odor. Gente, espírito, o perispírito cheira, gente. Olha, às vezes, quem trabalha com desobsessão, né, assistência espiritual, o espírito fala, eu estou cheirando mal, eu estou fedendo, olha aqui e tal. Né? Ou então tem cheiro de rosas, de perfume, um espírito mais elevado, mais equilibrado, tem cheiro de perfume. E quem tem mediunidade sente. Pode sentir o cheiro do perfume do espírito mais elevado e pode sentir o mau cheiro do espírito que está em situação lastimável, andrajoso, né? Com partes do corpo decompondo. Tem mau cheiro, e quem é médio sente. E os espíritos que estão lá sentem também, né? Então, é isso, tá? Mutabilidade, né? Então o espírito ele pode sofrer mudança, ele pode mudar de uma forma para outra. Tangibilidade, então estou falando meio rápido, né?
eu não sei se vou conseguir falar tudo, inclusive, mas um deles é a tangibilidade. Olha, gente, o espírito no seu corpo espiritual, ele pode densificar o seu corpo físico a ponto de ser visível por alguém. Ou até pode materializar o corpo espiritual. Vocês acreditam nisso? Gente, está na Bíblia. Está na Bíblia. Jesus não materializou o corpo dele. E o corpo espiritual dele não virou um corpo material igual ao nosso em tudo. Está na Bíblia, só vocês lerem lá. Depois que Jesus foi crucificado, 3 dias antes, na Bíblia diz que ele ressuscitou. Na realidade, o que ele fez? Ele apresentou-se no seu corpo espiritual e, inclusive, foi visto. Maria Madalena e outros espíritos viram também. Então, vocês vejam que o espírito pode densificar o corpo para ser visto. Mas pode, inclusive, materializar para ser tocado. Para ser tocado. Porque todo mundo já tinha visto Jesus, mas o Tomé não acreditou. Falei, vocês estão loucos? Jesus foi crucificado, está morto, foi enterrado lá, foi sepultado. Como assim? Vocês estão querendo o quê? Estão de brincadeira? Ele ficou nervoso até. Pegou o Pedro assim, nervoso, bravo, achando que estavam sacaneando com ele, né? Nisso, uma luz surgiu ali pertinho, ali atrás dele, materializou, Jesus materializou ali. E Tomé olhou para Jesus e ficou branco, ficou assim, pálido. Ficou de joelhos. Jesus aproximou dele e falou, toca. E Jesus materializou, inclusive, com as chagas dos pregos, e mandou Tomé tocar. Bem-aventurados aqueles que creem sem ver, Jesus falou. E Tomé tocou na chaga e viu que era Jesus. Outra ocasião, isso aconteceu várias vezes, hein? Ocasião, Jesus estava na beira da margem do rio, e os apóstolos não viram que era ele, mas depois viram que era ele, e foi lá, Jesus estava fritando um peixe. E aí eles foram lá comer o peixe com Jesus, e Jesus materializou o corpo espiritual dele e comeu peixe junto com os discípulos dele. Então vocês vejam que a tangibilidade chega a esse ponto. E olha, eu conheci um caso de uma senhora no comecinho, acho que foi na segunda reunião, ou terceira, né? Ainda, isso foi em janeiro ou fevereiro de 2022. Ainda não existia centro espírita, eram só reuniões. Eu e mais dois companheiros, depois agregou uma quarta pessoa e uma quinta. Bom, e aí uma senhora médium que estava nessa nossa reunião, no início, né, bem no início de tudo, e ela contou um caso que aconteceu com ela impressionante. Ela falou que namorou um espírito. Vejam vocês. Ela contou um caso, um relato que ocorreu com ela, que ela falou assim que quando ela vinha para casa, quando ela era moça, né, que ela já estava com uma idade, quando ela faz muito tempo, portanto, ela vinha para casa e ela, quando passava perto de uma árvore, via um senhor, um homem, né, de chapéu branco, assim, um senhor muito distinto. Ela achou um homem bonito, tudo e tal, né? E sempre quando ela vinha assim, voltando para ir para casa dela de noite, ela via esse homem. Aí uma vez o homem aproximou-se dela, conversou, ela gostou do homem, pegou na mão. Naquela época pegou na mão, está namorando. Não é como hoje, né? Mas naquela época saiu de mão, com a mão pegada um no outro, conversando, está namorando, é namoro já. Né? E ele ia levá-la até a casa dela. Mas aí depois ela viu que era um espírito desencarnado. Mas enfim, então vocês viram que a tangibilidade é concreta e real. Tem casos, gente, de espíritos materializados que fazem cirurgias. Cirurgias. No Centro Espírita, aí no Rio de Janeiro, lá, chamado Frei Luiz, vocês devem ter visto já vários vídeos, né, do professor e médico Paulo César Frutuoso, que inclusive é frequentador desse centro, por mais de 30, 40 anos, ele presenciou inúmeras cirurgias acho que é hipersônicas que fala. O espírito de médico materializa e faz cirurgia. Não é o médium incorporado, não. É o espírito que materializa, às vezes só da cintura para cima, o que precisar, faz cirurgia. A tangibilidade é um negócio sério. Densidade, outra propriedade do corpo espiritual, densidade. A densidade do corpo espiritual
ela é tão menos densa quanto menos evoluído é o espírito, ou ela aliás, quanto mais evoluído for o espírito, ou mais densa quanto menos evoluído for. Ou seja, o corpo espiritual de um espírito pouco evoluído, ele é mais denso. Ele é mais denso. Tanto que um espírito mais evoluído no seu corpo espiritual, o corpo espiritual dele ele é tão sutil que o espírito desencarnado mais denso não consegue nem ver, por causa da vibração que é superior. Então o corpo espiritual, ele é mais sutil no espírito mais evoluído e mais denso no espírito menos evoluído, tá? Então tem densidade, tá? Ponderabilidade é uma outra característica, né, propriedade do corpo espiritual, que é a ponderabilidade, ou seja, o espírito, o corpo espiritual, ele é constituído de elementos materiais, de fluido cósmico materiais do mundo, no nosso caso, o mundo gasoso, o mundo rochoso. Então, o perispírito tem peso. Vocês acreditam nisso? E, inclusive, já foi pesado. Com equipamentos já em tempos anteriores, foi pesado. Então, o corpo espiritual, ele pode ser submetido à medida de peso. Já foi pesado. Não me perguntem o peso, mas parece que é coisa de menos de 1 grama. É bem pouquinho. Você põe na balança, não dá, o espírito sobe na balança, a balança nem mexe. Então, parece que é menos de 1 grama, tá? Eu depois vejo direitinho com vocês, mas do que eu me lembro é isso, tá? Menos de 1 grama. Então, para pesar 1 grama é complicado, né? Luminosidade. Outra propriedade do espírito, luminosidade. O espírito desencarna, né? A criatura que está encarnada desencarna, né? E eu recomendaria para vocês, se tiverem oportunidade, ou de ver o audiobook, ou mesmo comprar o livro e ler, ou quem não quiser comprar, não puder, em PDF, e leia o livro Voltei, Psicografia de Chico Xavier, tá? Muito interessante. Esse livro Voltei é do irmão Jacó, né? O pseudônimo que ele utilizou, mas ele era, na época, antes de desencarnar, um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, da FEB, né? Proeminente, importantíssimo, ele é doutrinador, tal, né? Enfim, não vou contar o caso todo, vocês vão ler o livro, eu não vou antecipar nada, tá? Então, ele fala que ele chegando no mundo espiritual, foi recebido Bezerra de Menezes, Pitocco Sampaio, espíritos iluminados, tudo tal, mas ele observou ele próprio, ele estava opaco, uma cor assim cinza, mais puxado para o escuro, luminosidade nenhuma. Enquanto que o doutor Bezerra, os outros espíritos lá, luz, até os espíritos com luminosidade diminuíam a luz para ele não se sentir mal, né? Então, o doutor Bezerra, outros espíritos luminosos, quando chegavam perto dele, reduziam a luz até ficar sem luz como ele, para ele não ficar magoado. Mas ele via que esses espíritos eram luminosos, né? E ele não era. Ele ficou triste com isso, porque ele dedicou toda uma vida lá na FEB e, no entanto, né, ele não tinha luminosidade. Mas vocês vão ler o livro e vocês vão ver, o livro é muito legal. Mas então significa que os espíritos têm luz, né? Tem luz, tem luminosidade. Ou não, né? Dependendo das virtudes conquistadas pelo espírito. Quanto mais virtuoso, mais luminoso. Quanto menos luminoso, quanto menos virtuoso, menos luz. Tá? Bom, penetrabilidade significa que o espírito desencarnado com seu corpo espiritual, ele pode atravessar parede, portas. Então o espírito está andando na rua. Ele pode atravessar, você colocou grade lá, você colocou cerca elétrica, colocou ultrassom, colocou câmeras, o espírito atravessa tudo isso e não acontece nada dentro da sua casa, com porta fechada e com tudo. Tá? Então isso é penetrabilidade. Entretanto, um espírito desencarnado, sem evolução, grosseiro, que não tenha capacidade mental para quase nada, sequer ele vai para o mundo espiritual, ele fica na nossa dimensão. E, gente, ele não consegue atravessar a parede. Se não abrir a porta, ele não entra. Ele quer subir
no elevador, se você não abrir a porta, ele fica lá esperando alguém abrir e apertar o botão para ele entrar. Aí ele sobe com você. E ele não consegue entrar no carro. Ele tem que esperar alguém abrir a porta do carro para ele entrar junto com você. Ele fica com você. Onde você vai, ele vai atrás de você. Mas ele não tem essa capacidade de penetrabilidade. Isso os espíritos bem inferiores, tá? Bom, visibilidade é que o espírito pode ser visível, né? O do Chico Xavier, por exemplo, ele fala que ele via espírito como se visse uma pessoa encarnada. Chegava ao ponto que ele não distinguia mais. Ele ia abraçar um espírito e achando que era encarnado, e não era. As pessoas iam, Chico abraçando o vento, não era o vento, era um espírito desencarnado. A pessoa não estava vendo, mas o Chico estava. O próprio Divaldo Franco, quando era moço, que também tinha clarividência, ele foi trabalhar numa unidade, acho que é do INSS, lá na Bahia, e aí ele fala que vinham pessoas lá para ser atendido no balcão, e ele, que era encarregado de ir no balcão atender. Ele chegava lá e começava a conversar com a pessoa, só reclamando que a aposentadoria não saiu, que está atrasada, que não sei o quê, o benefício não saiu ainda. E os colegas dele olhando para ele, achando que ele era doido. Porque não tinha ninguém. Na verdade tinha, né? Só que com a clarividência só ele que via. Era um espírito que vinha ali, que não tinha consciência, que nem que desencarnou e tal. E ele via e conversava com o espírito desencarnado. Ele via. Os outros não viam, começaram a achar que o Divaldo era doido. Até que ele explicou, aí ele criou inclusive um bem bolado com a colega, e aí, quando ele via alguém chegando, ele olhava para essa colega e falava para a colega, você também viu? Se a colega falasse que viu, ele ia atender. Se a colega falasse que não viu, ele não ia, porque ele não ia pagar mico mais, né? Porque já tinha pagado mico para Juju. Bom, expansibilidade, gente, o nosso horário, gente, eu vou tentar correr para falar só pelo menos mais duas, tá? Vocês desculpem, só mais duas, rapidinho. Expansividade é que o espírito, ele pode, não com o corpo físico, mas ele pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, um Bezerra de Menezes, ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Mas o corpo físico dele, que nem, por exemplo, vocês peguem, por exemplo, um caso que nós vamos chamar de bicorporeidade. Então, por exemplo, o exemplo do próprio Eurípides Barçanufo. O Eurípides Barçanufo, de Sacramento, ele dava aula no Colégio Allan Kardec, que ele fundou e estava lá dando aula. E, de repente, ele pedia licença para os alunos e ficava assim em meditação, saía do corpo, o corpo dele ficava lá. E ele saía com o corpo espiritual dele. Tem um caso, gente, isso está registrado em livros. Um caso de uma senhora que estava dando à luz e não tinha parteira. E todo mundo sabia que o Eurípides fazia parto. Né? Tinha conhecimento de farmácia, tudo. E a mulher pediu para o marido ir correndo lá chamar o Eurípides. Só que o Eurípides foi informado pelo mentor dessa situação, e ele, o que ele fez? Estava dando aula. Ele ficou quietinho, pediu para os alunos licença, saiu do corpo físico dele, com o corpo espiritual, foi até lá onde a mulher estava, e nisso o marido vinha vindo lá, onde ele estava lá. E ele já tinha saído de lá, já tinha chegado na casa da mulher, densificou, materializou o corpo espiritual dele, fez o parto da mulher. Fez o parto da mulher, deu tudo certo, ele voltou para o corpo dele lá, e aí o marido chegou. Ele falou assim, não, sua mulher já está bem, o parto está tudo certo, pode voltar para lá. Então vocês vejam essa questão da expansividade, né? Agora, uma outra coisa, gente, é o visor remoto, hein? Que daí não é a pessoa, por exemplo, a pessoa está encarnado, o médium está encarnado, né? E ele está em vigília, ele não sai com o corpo espiritual dele para ir no local. Mas ele alonga a visão dele, por isso que fala visor remoto, alonga o campo de visão, como se fosse um binóculo. A gente não põe um binóculo e não vê a distância. Você, quando vê com a visão espiritual, você pode ver em locais distantes, com a visão espiritual, não é? E então, mas você continua onde está, mas você consegue ver em outro local. Tem uma aqui que eu estou tentando ver se eu consigo enxergar, sem óculos aqui. Espera um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Bom, acho que é isso, né? Também
Se a gente for seguir aqui, a coisa não tem fim, não é? Eu tinha uns negocinhos que eu tinha anotado para falar, mas vai alongar demais, tá? A gente fala em outra ocasião. Não é? Mas então são as propriedades do corpo espiritual. Tem outras ainda, não são só essas, hein? Essas foram as que eu selecionei para falar meio rapidinho assim. Mas tem outras propriedades que a gente pode depois, em outra ocasião, abordar também. Né? Vocês vejam que em cada uma dessas propriedades daria uma palestra. Então o assunto é bastante amplo, né? Ele demandaria um tempo bastante maior para poder abordar todas elas. Mas em outra oportunidade a gente pode trazer aí mais outras propriedades para a gente cada vez esclarecer mais, tá? Então a gente fica por aqui, tá? Sobre esse tema, né, de formação e propriedades do corpo espiritual, tá? A gente não vai fazer uma prece para finalizar. Já segurei vocês demais, eu peço desculpas até, tá? Vamos fechar os olhos e fazer juntos a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz. Beijo no coração, muito obrigado, desculpe passar um pouquinho de tempo. Amanhã eu vou estar na Casa Espírita, sexta-feira, quem eventualmente for lá, nos vemos pessoalmente. E no domingo a gente também vai estar na Casa Espírita. E no sábado a gente tem uma live aí também, tá? Vamos trazer outros casos aí, né, de relatos, né, de espíritos encarnados. E a gente vai abordando e sempre cada vez mais ampliando aí a nossa consciência. Fiquem com Deus, muito obrigado.